Olá, meu bom povo, mais uma semana, mais um assunto aqui com vocês. E essa semana nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante. Você que quer investir ou tem vontade de investir, vamos dizer, em alguma ação, e falou assim, o que eu deveria começar a aprender, quais são os tipos de análise que existem e qual que é melhor? Existem dois tipos de análise que você pode fazer quando você vai adentrar na escolha de alguma ação. Os nomes delas são análise técnica e fundamentalista. Olá, meu nome é Vitor e se você está interessado nos nossos vídeos e quer ver mais e quer saber mais sobre esse tipo de coisa, não esquece de compartilhar e dar um like no canal. Vamos lá, vamos começar sobre análise técnica e fundamentalista, tá? Aí você vira para mim e fala assim, mas o que é técnico, o que é fundamentalista? Qual que é melhor? Muitas pessoas perguntam isso. Não existe melhor análise. A melhor análise aqui é qual que é melhor para você, qual que você prefere e qual que traz mais resultados. Dito isso, vamos explicar para você o que é análise técnica e o que é análise fundamentalista. Vamos começar na questão da análise fundamentalista. A análise fundamentalista é quando você vai analisar uma ação e você pega os dados da ação. O que isso quer dizer? Balanço, lucro, todos os dados que a empresa ou a ação disponibiliza para você. Aí você fala, como que eu encontro esses dados? Eles estão na internet. Quando a ação está na bolsa, ele disponibiliza para os acionistas esses dados que eles podem pegar para ver. Esses dados são obrigatórios, eles têm que disponibilizar isso para vocês. Normalmente o faturamento de lucros, esse tipo de coisa, são feitos em trimestres, tá? Trimestres são 3 meses. Então, a cada 3 meses, eles disponibilizam quanto que teve o faturamento, quanto teve o lucro, essas questões. E o ponto da análise fundamentalista é pegar esses dados que as empresas disponibilizam, entendeu? Junto com o balanço, junto com todas essas coisas e tomar uma decisão em cima disso. Você toma uma decisão, você pega isso e fala, baseado nos dados que eu tenho aqui, eu posso ter uma ideia mais ou menos para onde a empresa está indo e se a ação vai subir ou cair ao decorrer do tempo. E aí você toma uma decisão baseado nisso. Isso é uma análise fundamentalista. Aí você fala assim, pô, Vitor, legal. E a técnica? O que é análise técnica? A análise técnica é um pouco mais diferente. Aonde a fundamentalista ela pega mais a questão de dados, a análise técnica é uma coisa mais de experiência. O que isso quer dizer? Quando você está analisando uma ação, você, além dos dados que você pode ter para analisar ela, você também tem os gráficos. Os gráficos são a movimentação da ação baseado no tempo que você coloca. Tem gráfico de 5, 1 hora, dias, 1 mês, entendeu? E esse gráfico segue uma tendência. Uma pessoa que está fazendo análise técnica, ele tenta encontrar a tendência que existe nos gráficos e baseado nisso ela toma uma decisão. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum a gente falar em termos de análise técnica uma coisa chamada resistência. Resistência é onde o valor do ativo que você está observando chega naquele ponto e volta. O que isso quer dizer? Ele chega ali e retorna a subir ou retorna a cair, dependendo da situação. E por que isso é importante? Quando você está fazendo uma análise técnica e você encontra resistência, uma decisão que você toma a fazer, é interessante analisar se a resistência ela é um tempo bom, entendeu? Se o preço da ação naquele ponto também é um preço interessante para entrar. E o que você tem que entender é que, por estar na resistência, você toma uma decisão. A ação vai cair, vai bater a resistência, vai voltar. O que isso quer dizer? Você fez uma análise técnica. Você identificou um ponto do gráfico onde você está observando o ativo e baseado nesse ponto identificado no gráfico, você tomou uma decisão de comprar a ação ou vender a ação por causa que você teve essa análise do gráfico como um todo. O que você tem que entender também, gente, é que essa questão da análise técnica, ela não é 100% baseada em dados e sim em questão de experiência. Você tenta encontrar mais um ponto onde as pessoas seguem, você tenta criar uma leitura de padrões, onde você identifica onde o mercado está indo e baseado nessa identificação de mercado você toma decisões para tentar ganhar dinheiro com isso. Nem sempre vai dar certo, porque identificar o mercado é mais complicado, mas existe esse tipo de análise. Esses são os dois tipos de análise que existem, tá? A forma que você atua com as duas é bem diferente. Eu digo para vocês que quem está começando, a análise fundamentalista é importantíssimo porque você tem que ter uma base inicial para identificar esses padrões, até mesmo na análise técnica. Eu vou dar um exemplo do Joãozinho, tá, gente? O Joãozinho começou aqui no mercado, entrou agora e aí o Joãozinho falou assim, vou pegar e vou testar essas duas análises. Leu mais ou menos como é que funciona e foi.
O Joãozinho, quando ele começou a fazer análise fundamentalista, ele não sabia o que ele estava procurando, nem muito bem o que ele estava identificando. O problema disso é que quando você vai fazer uma análise fundamentalista ou análise técnica e você nunca fez isso antes, é que você não sabe quais são os pontos importantes que você deveria prestar atenção e qual que não são importantes. Você fala assim, tá, são muitos números, né? Legal. E muitas coisas que eu tenho que olhar. O que isso quer dizer? Quer dizer que Joãozinho, ele precisa identificar o importante da análise, tanto técnica como fundamentalista. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui de algo importante. Quando você está fazendo uma análise fundamentalista, uma coisa bem importante que você tem que identificar é se a empresa tem dívidas, se ela está no vermelho, se ela tem dinheiro em caixa. Tem várias coisas que você tem que identificar, entendeu? Você pode pegar uma outra ação que está bom nesse momento e tentar fazer uma comparação, sabe? Às vezes você pode pegar uma ação do mesmo setor e fazer comparações entre elas para tentar identificar qual que é o problema ou a abrangência. Joãozinho não sabe disso, mas ele vai aprender. Porque não tem como você chegar lá e só saber como é que funciona. Você tem que ir lá, dar as caras, talvez apanhar um pouco para começar a aprender. E quando o Joãozinho vai mexer na análise técnica, o Joãozinho decide que olha para o gráfico e não sabe nada. O que isso quer dizer? O gráfico sobe, o Joãozinho compra e perde dinheiro. Aí vende. Aí o gráfico desce, o Joãozinho vende e perde dinheiro. O que isso quer dizer? Subir ou cair? O gráfico vai subir e cair em todos os momentos. O importante não é identificar que o gráfico está subindo ou caindo, é identificar pontos interessantes de entrada dentro do gráfico. Na análise técnica, os pontos de entrada dentro do gráfico é a parte bem importante da análise. Você tem que identificar não só aonde é interessante comprar e onde é interessante vender, como também o risco. Você fala assim, a ação está nesse preço, logo é mais difícil cair para um preço inferior do que subir, entendeu? Então logo vale mais a pena você comprar do que vender a ação, porque provavelmente vai subir, porque é mais difícil cair a um preço menor que isso. Bem, isso aqui é uma forma resumida que a gente passou para vocês de análise técnica e fundamentalista. Mais para frente a gente vai aprofundando melhor para quem tem interesse ou tiver vontade de saber mais sobre isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar e dar um like, comenta o que vocês querem saber, entendeu? Para a próxima semana, que tipo de assunto vocês querem escutar, ou que tipo de assunto que vocês se interessam mais, ou alguma coisa que podemos explicar para vocês. Foi ótimo falar com vocês e eu vejo vocês na próxima semana.